Olá, estudantes, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos apresentar o Teorema de Green, né? Nós estávamos falando de integrais de linha e esse Teorema de Green ele vai ser justamente uma maneira de você relacionar uma integral de linha em um caminho fechado, bidimensional, com uma integral dupla, né? Esse teorema relaciona uma integral de linha fechada C a uma integral dupla sobre uma região D limitada por C. Ao enunciar o teorema, adotaremos por convenção que a orientação positiva será obtida ao percorrer C no sentido anti-horário. Então é uma convenção que nós adotamos de que o caminho positivo é justamente no sentido anti-horário, o caminho no sentido horário tem sinal negativo na integral. Então esse é o teorema de Green. Seja C uma curva plana, simples, fechada, contínua e lisa por trechos e orientada no sentido positivo, e seja D a região limitada por C. Se P e Q são de classe C1, ou seja, tanto P quanto Q são contínuas e têm primeira derivada contínua, a integral de linha de P dx mais Q dy vai ser igual à integral dupla da derivada parcial de Q em relação a x menos a derivada parcial de P em relação a y. Note que, quando você fala essa integral, aqui tem um sentido de orientação, que é o sentido, a integral fechada com orientação positiva, quando ela tiver uma bolinha aqui, indica-se que é uma orientação positiva, né? E quando ele aparece essa notação, né, D-ROM de D, significa que é a região que circunda a região D, né? São notações que podem aparecer nos livros, né? Vamos à demonstração dessa relação, né? Vamos imaginar inicialmente que D é uma região simples, né? E vamos imaginar que é de tipo C1, né? Então a região do tipo 1 é aquela que está entre duas funções de x e duas funções de x em y e dois valores de x, né? Aí nós vamos mostrar que a integral de linha de P é a integral dupla de menos derivada de P em relação a y, e que a integral de linha de Q será a integral dupla da derivada parcial de Q em relação a x. Porque aí somando, a integral de linha de P mais Q seria a integral dupla de dq dx menos dp dy. Então, supondo que D é do tipo 1, né? O que nós temos? Se a gente for calcular a integral de linha, né? Quem vai ser a integral de linha de C, né? Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou lembrar, né, que quando você varia aqui não tem variação em x, né? Essa integral de linha vai ser a integral nos caminhos C1, mais a integral no caminho C2, mais a integral no caminho C3, mais a integral no caminho C4. Como em C2 e em C4 não varia x, a integral de linha é zero, que é a integral de linha dx. E aí aqui eu vou ter que parametrizar a curva, vou obviamente usar x como variável, e o y é g de x. A integral de linha nesse pedaço aqui seria a integral de p de x e g de 1 de x dx, de a a b, e aqui seria a integral de b a a, no caso de p, considerando y igual a g2, né? Se nós formos fazer a integral dupla de dp dy, né, é uma região do tipo 1, então eu vou fazer esse dA C1 dy dx, o x vai de A a B e o y vai de G1 até G2. Aplicando, aqui nós temos uma integral dupla em relação a y e uma derivada parcial em relação a y, que aqui é dy dx. E aí, pelo teorema fundamental do cálculo, né, a integral da derivada, y é a variável, vai ser a função p nos extremos, né? Então, nós chegamos aqui à integral de a a b de p de x, g2 de x, menos p de x e g1 de x.
E aí nós temos a igualdade, né, entre a integral de linha em C e a integral de linha, a integral dupla da derivada de P em relação a Y, só com o sinal trocado, né, que aqui está G1 negativo e aqui está G1 positivo, né. Se nós formos seguir o mesmo caminho para Q na região do tipo 1, né, nós chegaríamos ao mesmo resultado. E aí fica a prova, né, no caso de que o teorema é válido, né. Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo, né. Eu quero calcular uma integral de linha de x² dx mais xy dy, onde C é o quadrado formado pelo segmento de reta orientados de 0, 0 a 1 e 0, de 1 e 0 a 1 e 1, de 1 e 1 a 0 e 1 e de 0 e 1 a 0 e 0. É um caminho fechado. Nós poderíamos resolver por integral de linha aqui, fazendo 4 caminhos e 4 integrais de linha, né? Teremos o resultado aí normalmente, mas podemos também aplicar o teorema de Green. E aí, né, fica mais simples ainda, né? Vamos aplicar o teorema de Green. No caso, P é x² e Q é xy, né? Eu vou aplicar aqui derivada de xy em relação a x, derivada de x² em relação a y, né? Fazendo essas derivadas, dA, eu posso escolher a ordem dx, dy ou dy, dx. No caso, é um retângulo, né? X e y vão de 0 a 1, então eu vou colocar y de 0 a 1, né? X de 0 a 1. A derivada parcial de xy em relação a x é y, a derivada parcial de x² em relação a y é 0. E aí nós vamos ter a integral de y, dy, dx de 0 a 1 e de 0 a 1, né? Integrando aqui em y² sobre 2, que vai dar meio menos 0. E a integral de dx vai dar x de 0 a 1, vai dar meio vezes 1 menos meio vezes 0, vai dar meio. Então veja que a integral de linha aqui é bem fácil de ser feita, né? Um caminhozinho quadrado, tudo. Mas fazendo pelo teorema de Green fica mais fácil ainda, né? Uma aplicação reversa do teorema de Green é o cálculo de áreas através de integrais de linha, né? Por quê? Né? Se a área de uma região é dada por integral dupla naquela região de dA, né? Basta que nós adotemos as funções P e Q de forma que dq dx menos dp dy, que é o que vem aqui, seja 1. E aí nós temos várias formas de fazer isso. Uma só dependendo de x, outra só dependendo de y, e outra que pode ser meio integral de x dy e menos y dx. Que essa aqui é mais interessante porque ela leva em consideração x e y, né? Dá para fazer para qualquer tipo de região, obviamente, quando a curva C é uma curva simples, né? Bom, pessoal, então como primeiro exemplo, vamos calcular a área interior à elipse de equação. Nós já resolvemos esse problema aqui antes, só que agora a gente vai usar uma abordagem diferente. Temos aqui a elipse, ao invés de a gente pegar e fazer uma integral dupla para calcular essa área, ou integral simples de uma função de uma variável, nós vamos usar a integral de linha ao longo da elipse, né? Primeira coisa, nós temos que parametrizar a curva, né? Para fazer a parametrização, nós já vimos aqui exemplos anteriores que para parametrizar uma elipse, essa forma é interessante, né? É como se nós estivéssemos colocando em coordenadas polares, né? Só que aqui no caso, no lugar de R, nós temos A e B, que são as medidas do semi-eixo horizontal e vertical, né? E aí nós vamos resolver pela proposta, né, que é meio integral de x dy menos y dx, integral de linha no caminho C. Para achar dy e dx aqui é fácil, né? Nós parametrizamos em relação a t. Aí agora a gente vai pegar e vai trocar essa integral por integral em t. Então vai ficar meio integral de 0 a 2π, x dy vai dar a cosseno de t, b cosseno de t dt, e y dx vai dar b seno de t
menos A seno de t dt. Fatorando, né, nós temos A e B como termos comuns e dt. E do primeiro termo nós temos cosseno ao quadrado, do segundo seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t dá 1. Então eu tenho meio AB integral de 0 a 2π de dt. Que dá meio AB vezes t, com t variando de 0 a 2π, que vai dar meio AB vezes 2π, π AB, que é justamente o resultado conhecido para a área da interior à elipse. Então, nós calculamos aqui a área da elipse, que é uma região interna a uma curva, que a curva é a elipse, usando a integral de linha ao longo desse caminho que é a elipse. Da mesma forma que ocorre para integrais duplas, ou para integrais de linha, né? Nós sabemos que o integral de linha, para ela ser calculada da maneira padrão pela definição, se faz necessário que nós tenhamos curva lisa ou uma união de curvas lisas. Para calcular o integral duplo, é necessário que se tenha uma região convexa ou uma união de regiões convexas. Então, para um caso como esse daqui, calcular diretamente não é possível, porque a integral de linha não dá para fazer, né, porque não é uma região simples, a integral de dupla não dá para fazer porque é uma região que não é convexa. Se você observar deste ponto para este, se você traçar uma linha reta daqui para cá, você está cruzando fora da região, né? Mas nós podemos calcular a integral de linha como uma união de duas integrais de linha, como daqui para cá, somado com essa, né? E aí, mas aí não são regiões fechadas. O que eu posso fazer? Eu posso criar um caminho C3 aqui, né? De forma que, para calcular a integral nessa primeira parte aqui, no sentido anti-horário, eu tenho um C3 para cima, né? E um C4 descendo, né? Seria essa linha aqui, né? E em C2 eu tenho um C3 para baixo e C2. E aí, quando você soma as integrais de linha desta parte, mais essa, mais essa, mais essa, essas duas integrais têm mesmo resultado, elas se cancelam. Quando você fala em integral dupla, essa primeira região aqui, que é a união de C4 com C3, de C1 com C3, ela tem uma integral dupla, e essa aqui tem uma integral dupla, e se eu for falar da integral na região como um todo, seria a integral dessas duas partes somadas, né? Então, dá para valer, né? Isso vale também para o teorema de Green, né? Dá para fazer por... E aí vamos calcular, resolver esse terceiro exemplo, que é calcular a integral de linha de y ao quadrado dx mais 3xy dy, onde C é a fronteira da região semicircular D contida no semiplano superior entre x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Primeira coisa que temos a fazer é fazer o gráfico. Você tem um círculo de raio 1 na origem e um círculo de raio 2, né, com o centro na origem. Ele não falou na questão de sentido, nós vamos considerar o sentido anti-horário, né? Então seria esse daqui, ó, de 1 para 2, curva R igual a 2, de menos 2 para 1, curva R igual a 1. Esse é o caminho C que nós vamos percorrer. Se eu quero calcular essa integral, eu teria que calcular essa integral, mais essa, mais essa, mais essa. Essa é uma forma. Outra forma é usar o teorema de Green, em que nós vamos calcular uma integral dupla na região D, que é essa região rosa aqui, né? Vamos aplicar aí, no caso, a derivada parcial de Q em relação a x, que é 3xy, e P é y ao quadrado. Né? A derivada parcial de 3xy em relação a x é 3y, de y ao quadrado é 2y, então eu tenho uma região, uma integral de y dA na região D. Minha preocupação agora é resolver a integral dupla.
Essa integral dupla, se você observar, ela tem uma simetria circular, né? Então, nesse caso, é interessante a aplicação de coordenadas polares, né? Vamos adotar x e y, r cosseno de θ e r seno de θ. O r vai de 1 a 2, porque a região está entre o círculo de raio 1 e o círculo de raio 2. E o θ vai de 0 a π, certo? E aí, nós vamos ter uma integral dupla, 3y aqui da y, né? Perdão. Então, a integral de dy dA, então vai ficar y é r seno de θ e o dA é r dr dθ, o r vai de 1 a 2 e o θ vai de 0 a π, né? Podemos separar essa integral, por quê? Porque eu não tenho nenhuma dependência direta de r θ, r θ pode ser separado em um produto, os limites em r e em θ são constantes. Então, eu teria o integral de seno de θ dθ, de 0 a π, e o integral de r ao quadrado de 1 a 2. A integral de seno é menos cosseno, de 0 a π. A integral de r ao quadrado é r ao cubo sobre 3, de 1 a 2. Substituindo aqui, vai ficar menos cosseno de π, menos cosseno de 0, mais cosseno de 0. E aqui vai ficar 2 ao cubo sobre 3, menos 1 ao cubo sobre 3. Fazendo as continhas, aqui vai dar menos 1, que dá 1, com 1 dá 2, e aqui dá 8 terços, menos 1 terço dá 7 terços. Então, 7 terços vezes 2 dá 14 sobre 3. Então, aqui nós fizemos apenas uma exposição bem simples a respeito do teorema de Green, de como nós podemos resolver integrais de linha usando integrais duplas, lembrando que, para que isso seja possível, é necessário que nós tenhamos a região C como sendo a região num caminho fechado. E que para o teorema funcionar da maneira que isso funciona, o sentido de percurso no caminho C é o sentido anti-horário. Se nós tivermos um sentido horário, aí nós vamos lembrar que essa integral vai dar negativa. Então, sugiro que vocês façam também os exercícios propostos e até a próxima aula.